Olá, bom dia, eu sou Kennedy Alencar e este é o Radar das Eleições, o podcast que revela o que acontece nas eleições brasileiras. Comigo estão os colunistas do UOL, Carla Araújo e Alberto Bombig. A Fabíola Cidral e a Thaís Oyama estão de férias e a gente vai, depois eu cumprimentar aqui o Bombig e a Carla. Bom dia, Bombig, bom dia, Carla. Bom dia. Bom dia, Kennedy. Bom dia, Bombig. A gente vai agora para o nosso primeiro bloco, por trás do jogo político. O presidente Jair Bolsonaro usou nesta segunda-feira o Palácio da Alvorada para organizar uma apresentação a embaixadores de vários países. Ele repetiu mentiras já contestadas pela Justiça Eleitoral a respeito das eleições de 2018 e sobre a segurança das urnas eletrônicas. Diante de representantes de países estrangeiros, ele voltou a sugerir pela enésima vez a possibilidade de golpe, quando disse que pode não aceitar o resultado das eleições. A desconfiança no sistema eleitoral tem se avolumado. Nós não podemos enfrentar umas eleições sob o manto da desconfiança. Nós queremos ter a certeza de quem o eleitor, para quem o eleitor votou, o voto vai exatamente para aquela pessoa. O próprio TSE diz que em 2018 números podem ter sido alterados. Os hackers tiveram acesso a uma dezena de senhas por 8 meses. Eles não perceberam? Não perceberam? 8 meses. 7 meses depois que a Polícia Federal pede os logs, que são as impressões digitais da cena, né, do fato, 7 meses depois, os logs foram apagados. Tudo que o presidente Jair Bolsonaro disse aí é mentira. Nada disso foi comprovado. Ele repete aquela estratégia do Donald Trump de mentir porque está se avizinhando aí uma derrota eleitoral. E o presidente do TSE, o Edson Fachin, ele reagiu e falou em narrativas nocivas que buscam diluir a República. Trata-se, nesta campanha, de propiciar o acesso a informações corretas e, consequentemente, do alcance da verdade no debate sobre as eleições, nomeadamente as eleições do próximo outubro desse ano de 2022. Debate esse que, como também sabemos, tem sido achatado por narrativas nocivas que tensionam o espaço social, projetando uma teia de rumores descabidos que buscam, sem muito disfarce, diluir a própria República e a constitucionalidade. Vivemos um tempo intrincado, marcado pela naturalização do abuso da linguagem e pela falta de compromisso cívico, em que se deturpam sistematicamente fatos consolidados, em que se semeia a antidemocracia, pretensamente justificada por um estado de coisas inventado, ancorado em pseudo-representações de elementos que afrontam a toda evidência a seriedade do sistema da justiça e a alta integridade dos pleitos nacionais. As do presidente Jair Bolsonaro também geraram uma reação do senador Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado disse que o processo eleitoral não pode mais ser colocado em dúvida. E o líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues da Rede, disse que vai acionar o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Os 4 principais presidenciáveis também repercutiram as declarações que a gente vai ver daqui a pouco no Radar das Redes, lá no nosso terceiro bloco. Nesse evento que nós mostramos há pouco do Bolsonaro, ele usou teorias conspiratórias que já foram contestadas e, mais uma vez, utilizou a estrutura do governo para bancar um ataque ao sistema eleitoral. Até o ministro da Defesa estava escalado caso o presidente precisasse de uma ajuda para desinformar. E o presidente também usou a TV Brasil, que é uma emissora pública, a fim de transmitir o evento, o que é algo ilegal, é um claro uso da máquina do Estado para fazer um ato eleitoral. Mas o Palácio do Planalto não parece muito preocupado com a repercussão negativa do evento dessa segunda-feira. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, manteve o silêncio a respeito disso e eu queria ouvir, Bombig, qual é a sua apuração e também depois ouvir a Carla a respeito. Vai lá, Bombig.
É uma apuração rápida. Esse silêncio do Lira já está passando um pouco do limite. Eu conversei com o ministro do STF. A gente sabe que o Lira tem um bom trânsito no STF, a gente sabe que o Lira, de alguma maneira, tenta sempre promover uma distensão entre o STF e o Planalto, só que ele não tem conseguido, né? Ele não tem conseguido promover essa distensão. Você vê o Bolsonaro avançando cada vez mais, avançando cada vez mais, avançando cada vez mais. Então, na melhor hipótese para ele, está queimando um pouco do capital político dele, né? Na pior, está se consolidando uma visão que já existe em um ou outro ministro, de que ele é quase um aliado, né? um coadjuvante, sei lá assim, do Bolsonaro, nesse jogo de estressar as instituições, de empurrar a linha da tensão cada vez mais para perto do caos, né? E que, dessa vez, ele deveria se manifestar. Não apenas como Arthur Lira, mas como presidente de um poder importante. Essa cadeira da presidência da Câmara já foi ocupada por grandes vultos, né? Ele está na linha sucessória. O que ele pensa, né? Qual a posição do presidente da Câmara sobre essa gravidade de eventos que você apontou dentro do Palácio do Planalto, para representantes de outros países, com transmissão da TV estatal? Qual a posição do presidente da Câmara, né? O Lira, mais atrás, quando do caso do Daniel Silveira, não quis comentar, né? O Bolsonaro indultou o Daniel Silveira, abriu uma outra crise com o Supremo, e ele, naquela ocasião, não sei se vocês lembram, chegou a vazar um áudio em que ele dizia assim: eu não sou comentarista político, estão querendo o quê de mim, né? Um áudio até que, nas minhas apurações, era, de fato, para ser vazado, né? Eu não sou analista político, não sou comentarista político, não tenho que falar nada sobre isso. Não é esse o caso. Dessa vez, o que eu apurei não é uma questão de comentário de análise política. É uma questão de qual a posição do presidente da Câmara sobre o que o Bolsonaro levantou ontem. A lisura do processo eleitoral brasileiro, a lisura do sistema de votação, né? Ele precisa falar alguma coisa, está ficando muito chato. Aí, só para concluir a apuração... O Arthur Lira é sócio majoritário do governo, ele e o Ciro Nogueira. O Centrão tomou conta, é o interesse eleitoral dele, né? É um cúmplice do Bolsonaro desde a época da pandemia. Mas você conhece esse jogo, né, Kennedy? É sócio e, de outro lado, tenta aparecer como bombeiro, tenta aparecer como moderador. Não, aliás, ontem pipocaram informações, né? Óbvio, a gente ouve as informações, tem que publicar, né? Estamos aí para isso, mas assim, a ala política não gostou, está aconselhando o Bolsonaro a recuar, não é bem assim, os militares que estão... Está passando um pouco do limite. O termômetro que eu tirei hoje, o pulso do dia, é hoje. Está precisando de uma posição dele como presidente de um poder importante, que é a Câmara dos Deputados. Não, me pegou muito mal. Ô, Carla, vou falar com você sobre duas coisas específicas. A escalação do ministro da Defesa, que estava ali no banco de reservas, para eventualmente ajudar o Bolsonaro na exposição, e o uso da TV Brasil. Como é que o Planalto teme alguma repercussão negativa desse uso, Carla? O que você apurou? Não, então, Kennedy, eu conversei ontem, assim que começaram as transmissões, na verdade, porque o que o Palácio do Planalto fez, né? Ele chamou alguns jornalistas que estavam ali na porta e disseram que poderiam entrar os jornalistas que transmitissem o evento ao vivo na íntegra, o que a maior parte não aceitou, evidentemente. Mas a gente teve algumas emissoras, a Jovem Pan e o outro Poder 360, parece que toparam e entraram. Com isso, o pessoal do governo diz, olha, a TV Brasil estava passando, outras emissoras estavam passando também. Eles acham que isso, por si só, já minimizaria algum tipo de risco. E aí, segundo alguns interlocutores do presidente, quando a gente começou a questionar sobre isso, eles falaram, olha, é um evento de interesse público e isso a gente pode transmitir. Esse era o argumento. O outro argumento que me foi falado por vários auxiliares do presidente, um ato público do presidente, reunião com a comunidade internacional, não é questão de campanha, não é eleitoral. Então, a gente tem respaldo para essa transmissão. Eles me pareceram extremamente seguros e não acham que isso vai ter nenhum efeito, não pareciam realmente preocupados com essa questão do uso da TV Brasil. No caso do ministro da Defesa, Kennedy, sim, Paulo Sérgio foi ao Palácio da Alvorada, municiado da apresentação que ele fez na semana passada no Senado, uma apresentação em que ele coloca ali, principalmente, algumas questões que o TSE não acatou, né, e coloca ali como 3 essenciais questões que eles têm batido nessa tecla. E a gente noticiou também no fim de semana, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, ele tem sido aí o personagem desse embate com o TSE e com o Fachin,
E mesmo com a reunião de entidades fiscalizadoras marcada agora pelo Fachin para o dia 1º de agosto, a apuração que eu tenho é que o Paulo Sérgio vai continuar insistindo na realização da reunião técnica e batendo na tecla de que ao menos 3 pontos que a defesa levanta têm que ser implementados ainda nesse pleito para diminuir os riscos e minimizar a crise. Eles dizem ali nos bastidores que se Fachin atender a essas demandas do Ministério da Defesa, consequentemente, obviamente, do Bolsonaro, eles poderiam arrefecer esse discurso. Viram, Agora, por exemplo, Carla, com bons olhos... Carla, uma das só demandas completando é a tal apuração paralela, não é? A votação paralela, não é isso? Desculpe. Então, eu posso pegar aqui certinho as demandas para não falar bobeira, mas só complementando, eles, por exemplo, viram com bons olhos essa questão da USP fazer uma fiscalização em uns modelos de urnas mais recentes, né? O que eles colocam são, estou pegando aqui, ó, registrar... são realização do teste de integridade das urnas na mesma condição da votação, incluindo o uso de biometria, promover o TPS, que é o teste público de segurança no modelo de urna UE 2020, que segundo eles representa 39% do total, e incentivar a realização de uma auditoria por outras entidades. Enfim, seriam esses 3 pontos que eles acreditam que seria fundamental o Fachin acolher, para que eles, aí é aquela coisa, né, a gente teria que ver depois, para que eles, segundo várias fontes da defesa, porque eu conversei, eles dizem que se o Fachin atender esses 3 pontos, não vai ter muito mais do que reclamar, e segundo os militares, dá tempo de fazer isso para esse pleito. Mas, voltando à reunião dos embaixadores, Paulo Sérgio foi até lá com essa apresentação embaixo do braço, estava pronto para ser chamado pelo presidente Jair Bolsonaro para falar, e aí eles quiseram dizer que não teve mudança de planos e que Bolsonaro acabou falando tudo que tinha que falar, segundo a avaliação ali dos interlocutores mais próximos do presidente, evidentemente, né? A avaliação é que Bolsonaro falou bem, falou o que precisava ser falado dentro da narrativa deles, e que aí Paulo Sérgio não precisou ser ouvido. Mas, do outro lado, a gente tem visto aí todas as reportagens mostrando o quanto foi para os embaixadores, quanto foi delicada essa reunião, até destacaram o tom ameno do presidente, né, que costuma ser mais agressivo, e muita gente relatou um certo desconforto ali de vários embaixadores nessa reunião. Então, possivelmente, acho que Bolsonaro deve ter percebido, e o próprio Paulo Sérgio, de que era melhor encerrar por ali e não continuar a encenação. Mas o fato é que ele estava lá pronto para fazer coro às falas do Bolsonaro. Isso é muito grave, mesmo apesar desse tom ameno, ele pega e tenta tirar a credibilidade do sistema eleitoral do país perante uma audiência estrangeira. Ali tem crime de responsabilidade, tem crime comum. Mas eu acho que eles têm razão a não se preocupar com punição, porque o Bolsonaro cometeu crimes em série na pandemia e não foi punido. Ele se acostumou, né? Ele é um presidente que segue impune no cargo e que abre um precedente muito negativo de uso dos poderes que ele tem no limite, desrespeitando a lei. Isso é um precedente perigoso até para futuros presidentes. Vai dar trabalho consertar isso. E do ponto de vista político, tem uma repercussão que eu apurei no PT, que essas falas do Bolsonaro, no entender do Lula, são um sinal de desespero, com medo de uma derrota eleitoral, medo de ser preso quando deixar o cargo, e que isso, de alguma maneira, acaba contribuindo para isolar mais o Bolsonaro politicamente. E estimula movimentos, como a gente vai conversar daqui a pouco, de mais gente do MDB tentar vir para o Lula já no primeiro turno, estimula a estratégia de voto útil, porque é uma coisa absurda, é tratar o Brasil como uma república de bananas. Isso que os militares pedem que seja feito pelo TSE, tudo isso já foi feito. Toda essa segurança já foi testada, eles sabem disso. E é um sistema que funciona no Brasil desde 1996. Então o que eles estão fazendo é uma pressão bolsonarista, que é muito negativa. Né? O Bolsonaro sentiu o cheiro da derrota. Eu queria ouvir do Bombig. Ô Bombig, esse evento aí com os embaixadores, ele pode ter aí reflexo na eleição aqui em São Paulo? Ele desgasta o Tarcísio de Freitas do Republicanos, que é o candidato do presidente da República aqui no estado de São Paulo? Não apenas o Tarcísio, Kennedy. O que eu ouvi colide ontem para hoje, né, ainda está muito fresco, tudo muito recente, é uma enorme dificuldade de manter essa posição de, olha, eu sou ele, mas não sou ele. Porque o Tarcísio, em todas as entrevistas que ele vinha dando desde o início da pré-campanha, né, desde que ele virou candidato, ele vinha marcando essa posição com o Bolsonaro e reafirmando a crença dele em 2 pontos muito claros, né? Sistema eleitoral e vacina. Né? Eu acho que esse era o grande diferencial dele da criatura para com o criador, vamos dizer assim.
sem nenhum desrespeito a ele. Ele dizia favorável à vacina e acreditava no sistema eleitoral nas urnas eletrônicas. Ficou complicado depois de ontem, né? Também causou constrangimento para Gilberto Kassab, que é o novo aliado do Tarcísio em São Paulo, né? Essa estratégia, o Kassab, nós acompanhamos, né? Nós jornalistas, mas todo mundo que se interessa por política, viu que o Kassab foi um dos primeiros presidentes de partido, lá atrás ainda em 2021, partidos que estavam mais na órbita do governo, a começar a se distanciar do Bolsonaro, quando ele teve essa chama golpista, vamos dizer assim, começou a arder mais forte no Bolsonaro, né? Lá no meio da pandemia, fazer aqueles atos, ninguém vai me tirar daqui, tará. O Kassab começou a se descolar, fez um movimento corajoso naquele momento, mas aí, por questões estratégicas, acabou se aliando ao candidato do Bolsonaro em São Paulo. Uma semana depois, você veja como é a política, tem esse evento no Palácio do Planalto. Até onde apurei, o Kassab obviamente não aprovou, não gostou. Rodrigo Pacheco, que é inclusive do partido, né, do PSD do Gilberto Kassab, foi firme na declaração. Até onde eu apurei, Pacheco falou com o Kassab para fazer essa declaração, para se posicionar pró-urna, né, para demarcar aquela posição. Então criou essa dificuldade, né? Cria essa dificuldade para eles continuarem dizendo, não, mas nós somos diferentes, a gente está com ele, mas não está. Não foi muito bem visto, não. Nem pelo Tarcísio, até onde eu apurei, nem por esses aliados do PSD, de alguns outros partidos que estão em volta ali e não são desse núcleo duro bolsonarista. A preocupação me parece pertinente. Oi, Carla, por favor. Oi, Kennedy. Não, é que essa visão dos políticos, né, assim, dizendo, a gente já vem falando aqui, e na própria campanha do presidente Jair Bolsonaro, né, o núcleo mais político, eles nem quiseram comentar muito ontem sobre esse assunto, sabe? Estamos fora, deixa ele lá. Porque eles sabem, ele já tem avisado, a gente já tem noticiado aqui, desde já talvez semanas, mês talvez, que eles têm pesquisas internas que mostram que esse ataque às urnas do presidente não rende votos. Eles estão tentando convencer o Bolsonaro de que isso não é bom para ele. Mas eles já estão numa fase assim, olha, deixa ele falar lá, porque ele quer fazer isso, apesar de que a gente avisou de que isso não é legal e isso não rende voto. Então, até dentro da própria estrutura de campanha do Bolsonaro, foi uma atitude que não pegou bem. É aquela coisa, olha, eu não vou falar mais nada sobre isso, sabe? O pessoal estava mais ou menos nessa toada. Carla, quando eu cobri a eleição americana em 2020 nos Estados Unidos, o Trump fazia a mesma coisa em relação ao voto pelo correio. E os auxiliares falavam para ele, para de falar nisso, que você vai desmobilizar a sua base a votar. Foi o que deu. Muita gente achando que era uma fraude acabou não indo. O Bolsonaro, aqui o efeito é contrário. Eu acho que passa um recibo de que a derrota eleitoral é iminente, porque soa como uma coisa desesperada. Mas, enfim, a gente tem... Esse é um assunto importante, nós vamos continuar acompanhando ao longo da semana, provavelmente vai ter repercussão para o próximo radar, mas vamos mudar um pouquinho de assunto, porque lá no MDB tá um pouco aquela volta ao passado, aquela divisão do partido, né? A Simone Tebet está sendo fritada. O senador Eduardo Braga, do Amazonas, afirmou que 11 representantes do MDB em 11 estados, né, vão apoiar a candidatura do Lula já no primeiro turno. E um grupo de senadores que teve com o Lula reunido recentemente vai se encontrar hoje com o ex-presidente Michel Temer aqui em São Paulo. Eu queria ver os bastidores da Carla sobre uma chance de a Simone Tebet abrir mão da candidatura, o que esperar dessa reunião aí com o Temer hoje, Carla? Olha, essa reunião vai acontecer presencialmente em São Paulo hoje às 15 horas. A ideia desses senadores, desse grupo que ontem aí anunciou esse apoio ao Lula no primeiro turno, é tentar convencer o Temer de que a candidatura de Tebet não é viável. Eles tentam preservar a figura dela, né, dizendo que ela é um bom quadro, mas não para esse momento. Tem toda uma questão de que eles tinham uma expectativa de que ela crescesse nas pesquisas, o que não aconteceu. E o cenário da polarização já matou a terceira via na visão de todos esses senadores, então não tem porquê. E agora seria a hora do MDB manter a sua tradição de partido democrático, dizem esses senadores, e apoiar Lula. Eles citam essa questão dos embaixadores e todo esse ataque de urnas do presidente Jair Bolsonaro para dizer que o partido não pode estar com Bolsonaro. A realidade do MDB é o seguinte: dificilmente Tebet vai abrir mão antes do dia 27, que é a convenção do partido em que ela vai ser oficializada candidata.
Eu conversei com alguns integrantes de várias alas do MDB e hoje o desenho deles é mais ou menos dividido e eles acreditam que vai ser repetida uma fotografia do que aconteceu em 2018 com o Meirelles, que foi ali colocado como candidato à presidência, mas acabou não tendo o apoio de boa parte dos diretórios. O mesmo deve acontecer com Simone Tebet. E aí hoje a gente tem já nesse desenho de mapa do MDB aí 11 pelo menos estados com Lula, né? E tem alguns que vão se dividir entre Tebet, Lula e Bolsonaro. Então vai ser um partido nem rachado ao meio, vai ser um partido com 3 rachas, né? Digamos assim, vai ter uma ala pequena que é Mato Grosso do Sul e talvez ali Tocantins, tem um outro estado que deve ir com a Simone, mesmo no Mato Grosso do Sul, que é o estado dela, tem alianças para serem ajustadas, segundo alguns integrantes do partido, e aí alguns outros estados do Sul, principalmente, Santa Catarina, com certeza, e Rio Grande do Sul, muito provavelmente, devem ir para o lado do Bolsonaro. E aí, agora, o que fazem esses senadores ao chegar em Lula? 2 pontos. Tentar convencer o Temer. Tentar convencer o Temer de que é importante que o Diretório de São Paulo, de certa forma, apoie Lula ou abra mão da Tebet. Em São Paulo tem um problema da aliança com o PSDB, com o Rodrigo Garcia, que está com a União Brasil de Luciano Bivar, então a Tebet ainda não tem palanque. Mas o que também querem fazer esses senadores, me disse uma fonte agora há pouco, querem tentar articular um encontro entre Temer e Lula, para ver se conseguem fazer uma aproximação aí do presidente Lula com o ex-presidente Michel Temer, que foi aí o que substituiu Dilma no impeachment, né? Enfim, é uma aproximação complexa, complicada, mas os senadores do MDB acham que podem, pelo menos, ter alguma sinalização positiva do Temer nesse sentido. Vamos ver, a gente vai apurar, porque a reunião é agora, hoje à tarde. E depende do Lula também, né? Eles andaram se estranhando muito nos últimos anos pela questão do impeachment da Dilma, que o PT caracteriza como golpe, o Temer de golpista, o Temer se afastou um pouco deles, mas seria um movimento muito importante. A gente, pessoal, agora... Oi, Bombig, diga. Claro, por favor. Não, tem uma questão importante nesse ponto, que também é o MDB de São Paulo. A maior força do MDB hoje é a Prefeitura de São Paulo. É o 3º maior orçamento da União. A minha apuração é que é muito difícil o Ricardo Nunes estar com o Lula no primeiro turno. Porque o adversário dele, já está definido o adversário dele para daqui a 2 anos, chama-se Guilherme Boulos, com apoio do Lula. Essa aliança do MDB de São Paulo com o Rodrigo Garcia é uma aliança, tanto se sabe, sólida, e que passa pelo Baleia Rossi, que é hoje presidente do partido. Então, tem uma costura complexa para se fazer em São Paulo, que é difícil botar o MDB no palanque nacional do Lula, porque o MDB já está olhando a sobrevivência dele daqui a 2 anos, né? E a gente sabe a força do PT e a força da esquerda na capital de São Paulo. Então, o Ricardo Nunes tem muita resistência a esse apoio. O Ricardo Nunes tem falado com o Temer e, obviamente, ele será ouvido, porque ele tem uma máquina muito importante na mão, que eles entendem, né, que a reconstrução do MDB nacional passa por São Paulo. O MDB, depois de muitos anos combalido em São Paulo, após a derrocada do coercismo, começa a se levantar. Então, essa costura é bem complexa para ser feita, viu? Ela não é simples. São Paulo, eu acho que é hoje o grande cenário. Então, começar a conversar com o Temer, como trouxe a Carla, é importantíssimo, né? Porque ele pode aparar essas arestas, mas uma hora essa conversa vai ter que chegar na Prefeitura de São Paulo. Já faz sentido essa sua apuração com o que a Carla está dizendo da saída Henrique Meirelles, né? Mantém uma candidatura da Simone Tebet e para ser uma coadjuvante, ser cristianizada, e ao longo da campanha os partidos das diversas seções fazem os seus acordos, até porque agora o jogo começa a ficar oficial. A partir dessa quarta, dia 20, começa o período que vai até 5 de agosto, que é o período no qual os partidos têm que fazer as suas convenções para oficializar as candidaturas. E depois registra até 15 de agosto. Então agora todo mundo tem que ter uma posição oficial e chegam 2 candidatos aí, o Ciro Gomes do PDT e a Simone Tebet do MDB, como a gente está falando, eles seguem isolados. Fica muito evidente isso agora com a chegada das convenções, porque o Ciro não conseguiu articular apoio à candidatura dele, está pensando numa chapa com o vice do próprio partido, e a Simone Tebet, como a Carla falou, trouxe aí, tá numa situação de tiroteio, está numa fritura ampla. Voltando agora um pouquinho para falar, eu queria ouvir vocês dois sobre isso, ou seja, um pouquinho sobre esse isolamento do Ciro e da Simone Tebet. A Carla já falou um pouquinho, ou seja, a polarização matou a terceira via. Mas eu queria, Carla, que você desse uma palavrinha sobre Ciro e Tebet ainda nesse contexto, e também você, Bombig, antes de a gente seguir adiante.
Carla. Eu acho que você pontuou bem, a gente tem falado disso aqui no Radar, até da dificuldade que Ciro tem encontrado, né, de se colocar como uma alternativa. E o que a gente vê é o cenário, até estava falando com um analista político ontem, da polarização, tanto para quem vai votar no Lula e quem vai votar no Bolsonaro, quanto quem não vota no Lula de jeito nenhum e quem não vota no Bolsonaro de jeito nenhum. Então é polarizado tanto nos votos quanto na rejeição. E Ciro não conseguiu encontrar espaço, não conseguiu compor alianças. Tebet não consegue apoio do próprio partido que é um mundo, né? E fica difícil qualquer. E a gente teve também, eu acho que Tebet e Ciro, eles evidenciam a dificuldade toda da terceira via, né? A gente teve ali Sérgio Moro, que também acabou desistindo de se lançar, o Dória, que tentou acreditar, mesmo com recursos e com bandeiras que poderiam levá-lo a tentar fazer essa polarização, né, a questão da vacina e outras, ele não conseguiu. Então a gente começou o Radar das eleições em março, falando mais da terceira via e das dificuldades dela. Eu acho que a gente chega agora, nesse fim de julho e agosto, decretando que a terceira via é natimorta mesmo, né, nessa campanha. Bom, Big? O problema da Simone está residindo muito nesse momento no PSDB, né? Esse acordo fechado da forma como ele foi, né? Nós entrevistamos o Dória semana passada, você vê que ainda há muito ressentimento, né? Ele falou que a Simone tem menos pontos na pesquisa do que ele tinha, né? Falou com a gente. Então, estava na cara que isso, uma hora, a fatura dessa candidatura chegaria, né? Então, aqui em São Paulo, o Rodrigo Garcia, que tem o principal palanque, né? Se a Simone, qual que seria o grande impulsionador da Simone? O impulsionador da Simone para subir teria que ser o Rodrigo Garcia, botar ela nas costas, como diz no jargão da política, né? E sair com ela rodando o interior de São Paulo, rodando capital, para ver se ela subiria, porque aqui é um colégio eleitoral grande, ela já subiria os pontos, daria ali talvez um ânimo para a campanha. Ele não vai fazer, inclusive ele abriu o palanque para o Bivar também, sabe? E aí vai querer voto de quem vota no Lula e vai querer voto de quem vota no Bolsonaro. Então esse é um problema, uma questão muito complicada para ela. O caso do Ciro, muita expectativa, né? Vamos ver o discurso do Ciro nessa convenção. Se o Ciro, porque eu acho que os acontecimentos recentes, a violência política, né? O assassinato no Paraná, o que aconteceu no Rio de Janeiro com a campanha do Freixo, esse ato de ontem, que também é violência política, até escrevi isso na newsletter do UOL, né? O Bolsonaro fez uma escolha muito clara da campanha dele, né? Ele está apostando na violência. Então é a violência congressual. Não tem regimento, não tem oposição, não tem minoria, não tem nada. Vamos lá e passa o trator. É a violência física. Nós acompanhamos, já falamos disso extensamente semana passada. É a violência diplomática. O que foi feito ontem é uma violência diplomática, né? Então ele escolheu esse caminho, né? E dentro desse caminho fica ruim para o Ciro. Qual vai ser agora o discurso do Ciro amanhã? Ele insistirá nessa tese de bater nos dois com a mesma intensidade, às vezes até mais no Lula, né? Eu acho que a situação para o Ciro não ficou fácil. Não que o Lula tenha muito complicada, viu, Bombig? Porque você viu o movimento da Anitta apoiando o Lula, nós vamos falar adiante, era uma personalidade que tendia a votar no Ciro. Ontem a gente entrevistou o Antônio Tabet aqui, é um que declara voto no Ciro, mas que se na reta final tiver Lula e Bolsonaro, vai votar no Lula. Fábio Porchat, a mesma coisa. Então o Ciro está sob a ameaça desse ataque especulativo com essa estratégia de voto útil agora que a campanha entra numa reta final e ele está isolado, né? Então, só para concluir aqui meu raciocínio, eu acho que assim, o neném acabou. O neném acabou. Uma terceira via que aposta no neném, nenhum, nem outro, ela acabou. Não tem mais essa falsa equivalência, essa falsa ambivalência, né? Você pode ter, aí eu tenho conversado com gente do lado do Ciro, às vezes, e muito do lado ali do PSDB e da Tebet, você tem uma readequação de estratégia da Tebet, por exemplo, ela engrossar o campo, digamos assim, uma espécie de uma candidatura de linha, não linha auxiliar, mas uma candidatura de frente ampla, mirando no Bolsonaro. Sim. Tá em jogo, isso pode ser que isso seja feito. E do Ciro é a mesma coisa, que você faça uma defesa da democracia. Senão vai ser difícil, vão ficar falando para quem mais, né? Eu acho que as circunstâncias, infelizmente, muito difíceis, estou muito atento, quero ver como é que vai ser o tom dessa convenção do PDT amanhã.